Hoje nós iremos começar nossa aula com a aula de geografia, beleza? Abra o livro de vocês na página 78, onde nós iremos falar sobre as cidades e seus problemas. E na aula de história, logo em seguida, nós iremos continuar falando sobre as religiões milenares da Ásia e da África, beleza? Então vamos lá, turma. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. As cidades, né? O crescimento das cidades causam problemas? Crescer, você vê a cidade crescendo, é um problema ou você acha bacana, é uma solução? Ah, é legal, a cidade está crescendo. Será que é positivo? Será que é negativo? Quais são os pontos positivos de um crescimento de uma cidade? Quais são os pontos negativos? Então hoje aqui nós vamos falar sobre alguns pontos negativos em relação ao crescimento das cidades, beleza? Então, vamos ver? Olhem só, as cidades brasileiras, elas tiveram um crescimento muito grande, muito acelerado, né? Porém, os investimentos, né, por parte dos nossos governantes não acompanhou esse crescimento. Por quê? Porque teve o quê? Pouco investimento. Esse investimento que o governo tinha que fazer em relação à infraestrutura daquela cidade não acompanhou esse crescimento acelerado. Beleza? Então, vamos pensar aqui, gente, será que todas as pessoas, quando eu ver, lembrando aí para vocês, vamos voltar um pouquinho sobre a desigualdade social. Dentro de uma cidade temos pessoas. Vocês acham que dentro das cidades nós temos aí a desigualdade social? Será que todos têm o mesmo direito? Quando eu falo para você que o governo não tem esse crescimento da cidade, o investimento do governo não acompanhou esse crescimento, então vamos observar aí que se o governo não acompanhou investindo, né, dinheiro na infraestrutura daquela cidade, podemos perceber que dentro de várias cidades nós temos o quê? Uma desigualdade aí, certo? Dentro desse crescimento aí, podemos lembrar, podemos analisar aí, gente, vamos usar aí o nosso pensamento crítico, que nem todas as pessoas que estão dentro das cidades têm o mesmo direito, né? Têm os mesmos acessos, falando bem assim. Então vamos ver. Então, se a cidade cresceu, né, e houve pouco investimento na infraestrutura, você sabe o que é infraestrutura? O investimento aí no saneamento básico, na coleta de lixo, no acesso à saúde, acesso à educação, né? Será que dentro de todas as cidades o governo se preocupou em construir hospitais, escolas, em ter ali a coleta de lixo, o acesso ao meio de transporte, o acesso à limpeza urbana, certo? Acesso à energia elétrica, acesso à comunicação, né? No caso aí, a telecomunicação, né? Levando para aquela cidade a internet. O que causa tudo isso, gente? Por que tem esse crescimento acelerado dentro da cidade? E muitas vezes o governo não acompanha para fazer os devidos investimentos nessa infraestrutura. Uma das causas, sabe o que é, turma? As pessoas, né, com o aumento da população, vai crescendo a população, as pessoas muitas vezes não têm condições, né, de ter as suas casas, as suas moradias nos centros das cidades. Por quê? Porque são locais o quê? Que tem que ter muito dinheiro e muitas pessoas, por conta da desigualdade social, não têm condições de comprar suas residências, suas moradias no centro da cidade. E com isso, muitas pessoas buscam locais mais afastados, onde o valor é menor, certo? E esses locais muitas vezes não têm acesso a um meio de transporte no horário adequado, não têm acesso à saúde por conta que não tem um hospital perto da sua residência, muitas vezes não tem acesso à escola porque não tem uma escola dentro daquela cidade, certo? Então os valores vai ser o quê? Menor. Então essa pessoa ela vai buscar, aquela pessoa que tem uma renda menor,
buscar sua moradia em locais mais afastados do centro e onde muitas vezes nessa cidade o governo ainda não alcançou o quê? O seu investimento na infraestrutura dessa cidade, beleza? Então, o que leva as pessoas a procurar a ter moradias inadequadas, né? Onde nessa cidade muitas vezes não houve aí um investimento, a falta de condições financeiras, beleza? Então muitas vezes essas pessoas também começam a invadir locais aonde não é um local apropriado para moradia, ali ainda não tem o quê? Um saneamento básico, ali ainda não tem uma coleta de lixo, não tem energia elétrica, não tem água encanada, né? E aí essa pessoa constrói a sua casa, daqui a pouco tem outras pessoas moram em locais inadequados, além de correr o risco aí também de acontecer deslizamentos de terra. Então, esse crescimento acelerado, né, das cidades, das necessidades das pessoas também de procurar sua habitação, faz com que o governo também não acompanhe esse crescimento, faltando aí o investimento na infraestrutura. Beleza, gente? Então, isso muitas vezes as pessoas procurar ter a sua moradia em locais mais afastados, né, dos grandes centros aí das cidades, faz com que o governo também não acompanhe esse crescimento das cidades, impedindo muitas vezes até mesmo de investir. Tá certo, gente? Vamos agora também, outro problema do crescimento das cidades está relacionado ao transporte público, certo? A pessoa também que não tem condições, não tem um meio de transporte, ele vai depender do transporte público. E quais são as dificuldades do transporte público dentro das cidades? É a falta de linhas de ônibus, falta reduzida dos ônibus, né? Muitas pessoas ficam horas e horas, né, nas paradas de ônibus esperando aí esperando um meio de transporte para chegar ao seu trabalho, à escola para levar os seus filhos, né? E também outro problema é o preço elevado dos ônibus. Outro problema, gente, se tem o aumento da cidade, tem o aumento da população, tem o aumento também dos meios de transporte. Com isso, as pessoas vão enfrentar o quê? Com o aumento dessas cidades? Vai enfrentar também o congestionamento também no trânsito, beleza? Então, vamos voltar aqui. As cidades, ela tem grandes problemas, certo? Então, o Brasil é uma cidade... Dentro do Brasil, o crescimento das cidades, ele teve um crescimento muito grande das cidades, certo? Só que o governo não acompanhou, né, gente? Os investimentos públicos não acompanhou esse crescimento, levando o investimento das infraestruturas dessa cidade. Então, uma das causas também, né, dessa falta de investimento é essa desigualdade social. Muitas pessoas com menos condições, elas buscam suas moradias em locais mais distantes dos centros da cidade, onde que no centro da cidade uma pessoa tem uma casa melhor, ela vai ter acesso à cultura, ao lazer, ela vai ter acesso à limpeza urbana, à energia elétrica, à água encanada, enquanto outras pessoas, né, de menor renda, elas vão buscar essas moradias em locais mais afastados do centro da cidade, onde muitas vezes ainda não chegou ali naquele lugar o acesso ao saneamento básico, da água encanada e da energia elétrica, entre outras necessidades que toda cidade tem a necessidade, como por exemplo, o hospital público, né, a escola, né, e outras necessidades que toda cidade precisa, né? Eu me lembro quando com o crescimento da cidade aqui da Ceilândia, como era no início, né? Minha mãe me contava. Então, hoje você já observa que a Ceilândia cresceu, hoje aqui já tem o que? Um shopping, já tem o comércio, o crescimento do comércio, já tem o saneamento básico, as pistas asfaltadas, certo? Tem acesso ao meio de transporte, o metrô, em outras cidades, né,
que estão em desenvolvimento, ainda não chegou essa infraestrutura. Tem várias cidades que ainda estão em desenvolvimento. Então vai faltar o que? Infraestrutura, que o governo ainda não conseguiu acompanhar o que? O investimento público, como por exemplo, colocar água encanada, colocar a energia elétrica, o acesso, né, um hospital. Então várias pessoas, nem todas as pessoas que estão dentro da cidade têm esse acesso ao saneamento básico, à saúde, à educação, ao lazer, porque fica mais afastado das suas moradias, das suas cidades. Beleza, turma? Turma, então olha só, para vocês revisarem esse conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem aí as atividades da página 84 até a página 89. Então, da página 84 até 89, vocês irão responder. Tudo isso aí está relacionado ao nosso conteúdo, tá? Que foi estudado durante esses dias aí, tá bom? Falando das cidades, beleza? Então vamos ver aí o nosso conteúdo de história, onde nós vamos falar das religiões milenares da Ásia e da África. Hoje elas são 3, então nós vamos falar sobre o hinduísmo, o budismo e o iorubá. Tá certo? Essas religiões, né, da Ásia e da África. Na semana passada, nós falamos das religiões politeístas e monoteístas, certo? Acredito que vocês estão lembrados. Vocês sabem que as religiões politeístas são aqueles que acreditam em mais de um Deus e as monoteístas são aquelas que têm somente um Deus, tá certo? Acreditam somente em um Deus. O hinduísmo, gente, acompanhem aí comigo na página 84, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do Oriente, surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas, palavra do sânscrito, língua antiga da Índia, que significa livros do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo referencia centenas de divindades, entre elas Brahma, Vishnu e Ganesha. Então, olha só, o hinduísmo é uma religião mais antiga do Oriente Médio, né? Então do Oriente, surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Então, eles têm os livros dele, que significa livros do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, né? É o nome do livro que eles têm como conhecimento para seguir a sua religião. Então, o hinduísmo, ele reverencia centenas de divindades. Certo? Então, se ele tem vários tipos de divindade, entre eles Brahma, Vishnu e Ganesha, né? Então, é um tipo de religião que é mais antiga do Oriente, surgiu na Índia. E nós temos também aí o budismo. O budismo é uma outra religião influente na Ásia e surgiu na antiguidade, e eles têm, gente, como deus deles o Buda, né? O Buda, ele é o Deus que eles acreditam, é o Deus dessa religião, o budismo, né? E a base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento e em como superá-lo. Atualmente, o budismo o budismo tem fortemente presença lá na China, no Japão, na Coreia do Sul, do Sri Lanka e na Tailândia, tá certo? E o Yorubá. O Yorubá é uma religião que surgiu na África e também existiu uma grande diversidade religiosa na antiguidade. Uma das religiões mais antigas do continente é o Yorubá, então que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos que ocupa a região da Nigéria e de outros países. Então, para a religião do Yorubá, existe um ser supremo, Olodumare,
Olorum, criador do mundo, e também das divindades chamadas orixás. Então, cada um aí, essas religiões, né, são religiões típicas de cada uma dessas regiões que a tia está falando para vocês, né? Uma é da Ásia, outra do Oriente, na Índia, né? Também. E o Yorubá é uma religião que veio aí, que surgiu na África, tá certo? Então, eles creem em vários orixás, né? O Yorubá e é uma religião que tem vários deuses, certo? Então, eles têm vários deuses e eles também quais havia reis, guerreiros, caçadores, curandeiros, associados a elementos da natureza como o fogo, a chuva, o mar e o vento. Então, após aí a leitura desse texto, gente, onde nós concluímos hoje aqui a fala sobre o conhecimento sobre alguns tipos de religiões, né? As religiões da Ásia e da África, que são religiões típicas desses locais, né? E vocês irão fazer a leitura e vocês irão responder as atividades propostas na página 85. E lá na página 86, vocês irão ler o texto da página 86 e responder a página 87, onde fala também do respeito às religiões e à tolerância religiosa, né? Então, no Brasil, assim como em diversos outros países, a sociedade ela é constituída por povos em diferentes vertentes religiosas. Então, vocês viram desde a aula passada, nós estamos falando de diferentes tipos de religiões, né? E que nós também devemos o respeito e também temos que ter a tolerância. Muitas pessoas não respeitam a religião do outro. Então, cada pessoa tem uma religião diferente, certo? Creem de uma forma diferente. Então, cada local, né, tem uma religião diferente até mesmo da nossa, certo? Vocês observem aí que o Yorubá é uma religião da África, o budismo é uma religião onde as pessoas lá da China, eles acreditam, certo? No Japão, na Coreia do Sul. Então, cada região, cada local, eles têm o quê? Uma religião diferente da sua. Então, vocês irão fazer a leitura da página 84 e vão responder as atividades da página 85. Lá na página 86, vocês vão ler o texto e responder a página 87, tá certo? Façam as atividades com muito capricho, com muita organização e logo mais na nossa aula online nós iremos fazer as correções, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.